Fala aí, galera. Tudo bem com vocês? Todo mundo bem? Estão me ouvindo belezinha aí? Tá tudo ok? Vamos começar uma live aqui abençoada. Prepare o seu coração aí. Prepare os olhos, o lenço, porque essa noite promete, hein? Nós vamos falar sobre milagres. E antes de eu colocar aqui o convidado aqui que vai participar comigo, né? Quer dizer para vocês que a história dele, da esposa dele, dos filhos dele, nos inspira. Ele vai contar um pouquinho do que Deus faz na vida dele, né, na vida da família dele. E assim, não tem como não se emocionar. Então se prepare e deixe o Espírito Santo falar com você através do testemunho aí do Elbert. É, um, é uma história linda, é um milagre lindo e eu espero que vocês sejam tocados pelo Espírito Santo. A nossa intenção é propagar o reino. Como que a gente propaga o reino? Através das nossas atitudes, falando daquilo que Deus fez na nossa vida, daquilo que Deus fez na minha vida, daquilo que Deus fez na sua vida. Isso a gente faz para propagar o reino. Então, sem mais demora, né? Vou chamar aí, compartilha essa live aí com mais pessoas, com mais amigos seus. Eu vou chamar aí o Elbert Abreu. Ô Elbert, você quer me ligar aí? Eu acho que eu não sei te ligar aqui não, cara. Me liga aqui que eu aceito a sua... Ah, tá aqui já, ó. Pronto. Ó, peraí. Aceitar. Olha aí. Cleidinha. Fala, grande Elbert. E aí, Tá me ouvindo belezinha aí? tô me ouvindo? Tô sim. Eu acho que Cleidinha não tá sabendo que ela entrou não, hein? Pera aí, só um minuto. Ô, moça, você tá na live aí, filha. A câmera tá aparecendo. Então tira aqui. Vou desligar aqui. Tá. Ainda tá ligado. Não sei como é que desliga. Não consegui desligar ainda não. Sério? Deixa eu ver Não, aqui. mas aqui não tá aparecendo ela mais não. Tá não? Tá não. Ah, não, beleza. Agora sim. Boa noite, Elbert. Como é que o Boa senhor está? noite. Tá me ouvindo bem? Tá me vendo? Tô Tá te, me ouvindo? tô te ouvindo. Pra mim aqui tá tranquilo. É, Deixa eu ver no meu retorno aqui. é o Will aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui no meu retorno tá tranquilo. Tá tranquilo? É que eu Tranquilo. tô na parte externa aqui, tá um barulho, mas Deus tá no controle, vai dar tudo certo. Já deu tudo certo, é. Amém. Amém. Pera aí, deixa eu... Ô, Elbert, antes de você entrar aqui, meu camarada, eu tava falando pro pessoal que a sua história de vida, né, a sua, da Cleidinha, da sua família, assim, inspira muitas pessoas, inspira muita gente, porque é um milagre atrás de outro milagre, né? É Deus provendo todos os dias, é Deus pondo a mão todos os dias, é Deus fazendo um milagre todos os dias. E sim, eu fico privilegiado de começar a primeira live assim que eu quero fazer, de contar, transbordar na vida das pessoas com testemunho de vida seu, da Cledinha e de toda essa família aí, para que as pessoas possam sentir o que Deus fez na sua vida. Eu sempre falo que quando a gente quer transbordar de Deus, a gente tem que falar daquilo que Deus fez na nossa vida, né? Porque isso deixa mais, né, mais real para as pessoas ver que realmente Deus existe e o que ele está fazendo por nós, né? Então, eu vou ficar só ouvindo aqui, me emocionando, porque eu sei que é emocionante, não tem como se emocionar, né? Mas eu queria que você contasse aí, se você quiser começar desde o início, não sei, cara. Começa aí, fala aí, deixa Deus te usar. Amém, amém. Cara, bom, se a gente for falar de tudo que Deus tem feito, nós vamos virar a noite aqui. Então,
resumir, trazer alguns pontos importantes, não que os outros não sejam importantes, mas vou resumir um pouco para quem ainda não conhece a minha história, não conhece a história da minha família. Vou trazer um pouquinho lá do início, tentar resumir isso aí para a gente não avançar até tarde da noite. Bom, quem está na live aí, que entrou agora, que não me conhece, meu nome é o Elbert, tá? E antes de começar, eu quero pedir para você compartilhar essa live aí, manda um aviãozinho para alguém que você conheça, que você acha que precisa ser tocado pela palavra de Deus, aquele que ainda não acredita que Deus pode mudar, que Deus está no controle da vida, né? Que está assim, perdido. Compartilha isso aí com mais 2 ou 3 pessoas. Tô até compartilhando aqui também. Isso. No Compartilha outro aí mais telefone aqui. 2, mais Manda 3 aviãozinho. pessoas. Chama mais gente para cá, para ouvir um pouco da palavra de Deus. A gente tem que falar o que Deus tem feito na vida da gente, porque aquele Deus da Bíblia, a Bíblia está aqui na minha mão, o Deus da Bíblia, ele existe, ele é um Deus vivo, e a gente precisa falar para as pessoas do que Deus faz na vida da gente, né? Para você poder falar assim, pô, Deus mudou minha vida, né? Deus não foi só na vida de Moisés, de Josué, não. O Deus é vivo, ele faz hoje. Então você compartilha aí, né? Manda um aviãozinho aí para mais algumas pessoas para ir chegando. Tá ok? Estamos combinados, pessoal? Então vamos lá. Bom, gente, eu quero falar um pouco da minha história, do que Deus está fazendo no... Peraí. Aqui. Vou posicionar. O que Deus fez na nossa história, né, na minha família, né? Para quem não sabe, eu tenho dois rapazinhos, né? 2 generais aí, o 01, 02. 01 aí, o Lourenço. 02, o Pietro. E eu quero falar um pouco da nossa vida com o Pietro. O Pietro hoje tem 3 anos, o Lourenço tem 5. E a gente tem passado muitas vitórias, muitas provas, mas Deus tem nos dado vitória com a vida do Pietro, né? Amém. O Pietro, desde de quando ele nasceu, ele vem passando por provas e vem mostrando ser um menino forte, um menino guerreiro, com vontade de viver. Eu mesmo tenho aprendido muito com o Pietro todos os dias. Pietro, com 3 meses, aquela cólica de criança, né? Você que está com criança aí novinha, você sabe, né? Cólica, à noite, chora e tal. Chora, não passa, né? Faz aquela massagem, não, vai passar, vai passar. E o Pietro, nessa fase das cólicas, a gente, né, dando aquele remédio, fazendo massagem, põe uma compressa na barriga, e fala, não, é cólica, é normal dessa fase. No entanto, que a gente já tinha o Lourenço e a gente passou por essa fase. Então, a gente estava o quê? Comportando da mesma forma, agindo, né, como toda criança nessa fase, tem cólica. E a gente tratando isso. Só que o Pietro não parava de chorar, cara. Não parava de chorar, bom, então vamos procurar médico. Fizeram alguns exames, o Pietro foi constatado com pedra nos rins. Um garoto de 3 meses. 3 meses de idade? 3 meses, pedra nos rins. Pô, aí você fala, que isso, meu Deus, como é que pode? Que a gente liga muito a questão de não beber água, né? Pô, a gente bebe pouca água e tal, né? Tem que procurar se alimentar bem. Mas 3 meses é só uma madeira. Só uma madeira e a criança deu pedra nos rins. Bom, tá, doutor, qual que é o procedimento? Como que vamos tratar isso aí? Aí fizeram ultrassom e tal. Bom, vamos ter que fazer cirurgia para tirar a pedra, para remover.
Aí veio o grande problema. Não tinha leito. A gente estava no hospital, aquele de Betim, e não tinha leito. E também não tinha um equipamento para fazer cirurgia neonatal, que seria um neonatal. Uma ferramenta muito pequenininha. Não tinha. E os médicos preocupados, falando se essa pedra movimentar e fechar o canal dele, nós não sabemos como vamos fazer. Nós não sabemos. E aquilo foi a primeira grande prova, né, da poderosa mão do Senhor. Lógico que a gente crê em Deus, mas a gente fica muito aflito, porque vê um filho numa situação de enfermidade, a gente fica pedindo, né? a gente fica pedindo a Deus para passar para a gente, né? Tira dele, passa para mim, Senhor. É porque a gente não quer ver os nossos filhos sofrer, né? Assim é o Senhor, né? Quando a gente está sofrendo, o Senhor também, ele sofre com a gente. Então a gente tem que saber voltar para o Senhor para ele poder nos socorrer. Mas naquele momento, a gente começou a clamar a Deus: Senhor, tem misericórdia, cura ele, abre as portas para o leito, para fazer a cirurgia. E não tinha vaga, vai entrar em Belo Horizonte, na Santa Casa, está na fila de espera. E os médicos, se essa pedra movimentar, como vamos fazer? Eu falei, o Senhor está no controle. Então nós descansamos no Senhor, mas tentando uma saída. Então aí uma pessoa fez contato com um vereador, que esse vereador ligou para um deputado lá em Brasília, o deputado ligou para o secretário de saúde em Belo Horizonte, e o secretário falou assim: amanhã, né, no dia seguinte, 10 horas da manhã, eu vou arrumar o leito para essa criança que está vindo a Belo Horizonte fazer essa cirurgia. E a gente em oração, a igreja em oração, né? E o que aconteceu? No dia seguinte, às 10 horas da manhã, que era o horário para encaixar ele num leito em Belo Horizonte, a equipe médica falou: vamos fazer mais um ultrassom para mandar ele para BH com esse ultrassom atualizado. Quando fizeram o ultrassom atualizado, cadê a pedra? Não tinha a pedra mais. Nossa. Então o Senhor ali, né, trouxe providência, né? Diluiu a pedra. Hã? Diluiu a pedra. Diluiu a pedra, né? E aí o pessoal procurando ele no sistema para fazer a transferência, aí a equipe médica falou: não, nós tiramos o nome dele da lista porque ele não precisa mais. Ele não precisa mais. Então, assim, né? Deus mostrou ali com a gente. Deus foi poderoso e livrou ele daquela cirurgia, né? E aí começou uma outra série de problemas respiratórios, e começou com muita frequência no hospital, internava 15 dias, passava um mês em casa, internava mais 15 dias, problema respiratório, faz exame daqui e dali. E Pietro foi diagnosticado com uma doença autoimune. Ele não tem as células de defesa. O organismo dele não produz, ou melhor, produz, mas produz numa quantidade pequena, muito pequena. Então tem que fazer a reposição da hemoglobulina, que é as células de defesa. São tipo aquelas bactérias, hein, que protegem. É os vírus, né, de combate ali. Você tem uma gripe, ele vai lá e combate o vírus da gripe. Então, por exemplo, ele não tinha essas células para combater uma gripe. Logo nesse início, que a gente estava perdido, que a gente ainda não sabia o que ele tinha, nem nós, nem os médicos, ele um dia acordou gripadinho, como toda criança acorda, nariz escorrendo. Quantos anos que ele tinha? Hã? Quantos anos que ele tinha nessa época aí, quando foi diagnosticado? Ele estava com 1 ano e pouquinho. 1 ano e pouquinho. Já estava novinho ainda, bem novinho, né? Assim, eu estou resumindo, porque a história de 3 dias, como eu falei, né? Sim, então sim. A gente passa a noite. Mas aí, um dia ele, gripado, aí eu falei: nossa, vamos correr para o hospital. Levamos para o hospital porque ele já sabia que ele não tinha as células de defesa, não sabia por quê. Levamos ele no hospital, gripado. Chegamos lá de manhã, demos entrada. No horário do almoço, ele já estava com pneumonia. No horário do almoço.
Na hora do almoço. Se não age rápido, a gripe levava ele. Misericórdia. Aí Deus, né, foi lá, curou ele, tratou, levamos ele para casa. Ficou lá internado dias e tal, mas Deus restaurou a saúde dele. Amém. Voltamos para casa, mas ainda com aquela incerteza. Qual a doença que ele tem? Qual a doença que ele tem? Por N vezes, nós já entramos com ele no hospital, roxo, sem ar. Sem ar. Não respirava, por causa do pulmão. Tinha um problema das células de defesa, problema respiratório do pulmão. Então, a gente corria. A gente vivia correndo com ele na madrugada. Criança é engraçado, é só madrugada que o negócio fica ruim. De dia parece estar tudo bem, né? Aí, mas já levamos ele diversas vezes de madrugada para o hospital, né? E foram fazendo diversos exames. Pietro deve ter feito até hoje, cara, mais de 300 exames de sangue. Já tirou... 300? Mais de 300. Já tirou tanto sangue para fazer exame. A cada 6 meses repete toda a bateria de exames. Fazendo um check-up. Porque eles vão conferindo o que está melhorando ou não está, tem que ir acompanhando, né? A evolução, né? Se ele está melhorando, se não está. E uma vez ele foi coletar sangue para fazer exame, a enfermeira falou, não, isso aqui está errado. Eu falei, não, é isso mesmo. Aí ela ligou para a médica, é isso aqui, doutor. Aqueles tubinhos que a gente tira sangue, ele tirou 12 tubinhos de uma vez. Que isso aí? 12 tubinhos para... E o sangue estava normal? Para fazer diversos exames, né? Exame disso, exame daquilo, exame daquilo outro. 12 tubinhos? 12. E aí, nesses exames, descobriram, né, que as células dele, ele não produzia um número suficiente de células de defesa. Não produzia. Então, a médica falou, nós vamos ter que iniciar um processo da hemoglobina, que é a reposição das células de defesa. E aí começamos a trabalhar nessa linha para fazer a reposição de hemoglobina, sabe? E o que acontece? Esse um tubinho assim, que é igual uma gordura, sabe? Que são células vivas que injeta no organismo dele. Só que esse material é muito caro. Nosso Deus! Custa hoje 100 mil. 100 mil reais. E ele usava um tubo desse a cada 21 dias. Ele vence a cada 21 dias e custa 100 mil reais. 100 mil reais. Custa 100 mil reais. E a gente ficou assim, apavorado com aquilo, né? Como é que eu vou fazer? Como é que meu filho vai viver? A gente teve essa questão do isolamento por causa da pandemia. Bem antes da pandemia, o Pietro já ficou isolado. Não poderia receber visita. Não, por causa do contato, né? Por causa do contato, a gente teve que cortar uso de perfume, tirar tapete, cortina, carpete, tudo que tivesse em casa, porque qualquer ameaça que tivesse, por menor que seja, poderia ser para ele um problemão. Então a gente mudou nosso estilo de vida, se isolou de algumas pessoas, nem os avós direito estavam podendo visitá-lo, tinha que usar touca, a máscara, avental, para poder ver ele, para poder chegar perto dele. Nossa. Na época... Parecendo aquele filme que tinha um rapaz que não podia ter contato com ninguém, vivia dentro de uma bolha, né? Parecendo aquele filme, né? Exatamente. É como se ele tivesse internado em casa, isolado, né? Como no hospital ele tem o risco de outras bactérias, os médicos optou para deixar isolado em casa. E o pessoal queria até que eu não trabalhasse. Eu falei, cara,
Então, assim, Não, eu imagino que você mais a Cleide ficava naquela situação assim, poxa vida, né? Eu não posso deixar ele chegar perto de ninguém, qualquer coisinha, que ele tossisse, espirrasse, você já também ficava naquela preocupação. exatamente, É, exatamente, cara. E assim, e aí a gente foi mudando, foi para atender, né, a necessidade dele, a gente vai mudando o nosso estilo de vida, né, mas sempre crendo no Senhor. E teve uma vez que nós tivemos problema com o plano, né, o plano de saúde dele, e ele teve uma crise, cara. E aí eu falei, agora pronto, como que nós vamos fazer? Não adianta levar no posto de saúde aqui, porque eles não sabem o caso dele, não sabem como lidar, como não nós são vamos fazer? capacitados. Como nós vamos fazer? E nós vimos ali, cara, sem saída. Aí nós se apegamos em Deus e o que nós fizemos? Nós ligamos para a médica dele, que era do plano particular, e explicamos para ela, falou, ó, perdemos o plano, estamos com problema, o plano, na verdade, ele estava bloqueado. Ele tinha um prazo para retornar, mas ele estava bloqueado naquele momento. E explicamos para ela e falando, eu preciso de um atendimento. Aí, cara, aí você vê a mão de Deus operando. A médica do plano falou, vou te dar o endereço do meu consultório particular, você leva ele lá. Ela atendeu ele, ela não cobrou nem um centavo, cara. Que E é isso? uma consulta que seria aí hoje uns R$ 380, porque ela é uma Especializado. especialista. Uhum. Ela é uma especialista. E aí ela fez um laudo e mandou a gente para o Hospital das Clínicas. Vai lá, procura a médica tal que eles vão te atender. E aí nós corremos para lá, tivemos sorte, vamos entrar. Porque o Hospital das Clínicas não é assim, não é tão simples você entrar no Hospital das Clínicas. E É uma nós burocracia, conseguimos. né? Hã? É uma burocracia danada, né? E aí nós conseguimos o atendimento, o pessoal atendeu, viu que o estado dele era grave, né? Porque o que acontece? Ele vai só agravando, vai só agravando, vai só agravando, e eles prosta. E aí, cara, se não entrar com a medicação, a gente não sabe nem o que pode acontecer. E nós Ele chega a chegamos. dar ataque, Robert. Não entendi? Ele chega a dar ataque quando está nessa situação? Cara, é uma situação do coração, assim, ficar, né? Bem Aí que você apertado. entra em desespero, né? Aí que o pai mais a mãe entram em desespero, né? Você olha para a criança e vê a criança definhando ali na sua mão, mas você ainda crê em Deus, porque é a vontade dele É e um a qualquer hora impulso. ele pode mudar, né? É. Aí, cara, nós chegamos lá, conseguimos atendimento. A médica falou: não, ele vai precisar da reposição da hemoglobina. Vou fazer a requisição. Ela requisitou no almoxerifado a hemoglobina. O que acontece? Não tem hemoglobina. Chegou a notícia de lá: não tem. O Estado não comprou. O Estado não comprou. E E aí? precisava urgente. Urgente. Ele estava. Cada minuto que passava era crucial para a vida dele. E não tinha. E não tinha. E quanto custa? 100 mil. Nossa. Cara, e aí você vê o cuidado de Deus. Você vê o quanto Deus está cuidando dos seus e às vezes a gente nem percebe. Tinha uma mulher lá com a filha que tem o mesmo problema do Pietro. Só que é uma mocinha já, uns 9 anos. Ela tinha 2 frascos que ela comprou do bolso dela. 2 frascos. E ela falou assim: a minha filha vai tomar só um. Eu vou te dar um frasco para você salvar seu filho. Oh, glória a Deus, hein? Ei, providência de Então Deus, hein, ela. Elliot? Nossa, Deus. Na hora certa, no lugar certo, cara. Na hora certa. Deus não falha, né?
Não tem Deus como não ser faz. coincidência, né, bicho? Não é Se coincidência, a né? mulher ia comprar duas, ia estar com as duas na mesma hora, sendo que usar só uma. Como é que pode, né, cara? E ela foi e abençoou o Pietro, quer dizer, ela salvou a vida dele. Ela deu Meu naquele Deus, momento ali, cara, um frasco que custa R$ 100.000. meu Deus. Ela nos deu e não cobrou nada, e não falou nada, e simplesmente fizeram um documento, a gente assinou, entregou, e nós nunca mais vimos essa mulher. Nunca mais. Não, É nunca um mais anjo. aqui. Não tem condição, é. É um anjo, é. É. Então, Meu assim, Deus. cara, Pietro, né, Deus vem mostrando através da vida do Pietro que ele cuida dos seus. A gente, às vezes a gente fica abatido por algumas coisas que acontecem na vida, mas quando você parar para analisar o que acontece em volta, Deus está sempre te guardando, né? Aquele que não crê em Deus, como a gente crê, como a gente já viu a mão dele, a poderosa mão dele agindo, eu acho que tem que pedir Deus para ter uma experiência do sobrenatural com ele, porque o nosso Deus não dorme, cara. O nosso Deus quer que nós É verdade. experimentemos da graça dele e que a gente comece a transbordar mesmo, sabe? A gente é muito grato, porque Deus tem cuidado da gente, tem mostrado através da vida do Pietro que ele não nos abandona em momento nenhum. Em momento nenhum. Eu fico vendo, né, como eu tenho a pequenininha aqui, né, tem hora que eu fico olhando para ela e falo, meu Deus, como é que é maravilhoso, né, uma criança tão indefesa, né, cara, que depende da gente para tudo, né, e tem hora que eu olho para ela assim, eu falo, como é que tem pessoas ainda que judiam de umas crianças dessa, né, que são É uns verdade. bebezinhos indefesos e tal, mas a gente vê como é que Deus cuida, né, velho? Como é que Deus cuida da gente. A gente é um eterno bebê na mão de Deus, velho. Deus É está verdade. sempre cuidando da gente, a gente é totalmente dependente dele, a gente precisa dele a todo momento, e essas experiências vai movendo a gente para a gente só atrair mais perto de Deus, né? A gente só vai atraindo a gente para mais perto de Deus. Vai Exatamente. falando assim, ó, é isso. Tá vendo? Vocês são como esses bebês, são como essas crianças. Vocês precisam de mim, não tem outra alternativa. Não existe outro caminho, não existe outra solução. É só a mim que vocês podem recorrer. É verdade. E ainda mais porque a gente é cristão, talvez a gente pode até falar assim, não sei você, eu nasci num lar evangélico, né? Nasci assim, né? Com 2 anos, quando eu fui adotado pelos meus pais adotivos em Francelino, eles já eram evangélicos naquela época. Então, assim, eu sempre ouvi, eu sempre vivi no meio evangélico, eu sempre estive no meio evangélico, né? E quando a gente vê que essas coisas acontecem, a gente pergunta, pô, mas a gente está sempre dentro da igreja, a gente está sempre ali em oração, por que que tem que acontecer com a gente? Por que que não acontece com quem faz coisa errada, né? A gente tem esses pensamentos, tem hora. É Por verdade. diversas vezes eu já falei isso. Por que que essas coisas ruins acontecem só com a gente que está dentro da igreja? Por que que não acontece com aqueles que ficam zombando do nome de Deus? Por que que não acontece com aqueles que, né, que falam mentira, que roubam, que assassinam? Por que que tem que acontecer com a gente? Mas, na verdade, eu entendi que Deus não tem que ele não deve explicação para a gente. Ele é Deus em todo momento, ele sabe o que faz, ele nunca perdeu o controle. A gente sendo cristão ou não crendo nele, a gente vai passar por luta. É do ser humano passar por essas dificuldades, mas nós, como cristão, a gente tem a certeza de que ele não vai nos abandonar, né? Por mais que a gente questione isso. Eu creio que você, mas acredito, por diversas vezes com certeza questionou, porque não tem como, né? Por que que isso acontece? Não é verdade? É verdade. Mas o final de tudo você falou assim, não, mas se ele fizer ou se não fizer, ele continua sendo Deus. É verdade. Então essa é a nossa certeza, né, Elvis? Essa é a nossa certeza de acreditar em Deus, que ele não nos deve explicação. Simplesmente ele é bom, ele é poderoso e ele vai fazer aquilo que ele achar melhor de fazer, porque ele sabe o que faz. A gente não, a gente só tem que crer e botar nossa fé em ação, acreditar. É verdade. É, a gente crê em Deus, falar é muito fácil.
Mas a hora que o momento pede para você realmente crer, isso aí é difícil. Cara, quando o Pietro teve que fazer a primeira bronquioscopia, que eles jogaram um líquido dentro do pulmão dele e tiraram esse líquido para fazer o exame, havia um risco muito grande. A médica chegou e falou: corre risco dele não voltar, corre risco dele ser entubado, corre risco dos brônquios dele fechar e o Pietro não voltar. Naquele momento, para a gente foi difícil demais. A gente teve que, como diz, crer em Deus. E nós oramos e entregamos a vida do Pietro na mão do Senhor, porque ela é dele. Amém. Nós estamos aqui só como diz, aqueles que vão ensinar o caminho que eles devem andar, mas ele é do Senhor. Amém. Então, nós fizemos essa oração, entregamos a vida do Pietro com sentimento de pai, de mãe, mas nós confiamos no Senhor. Contudo, seja feita a tua vontade. E ali naquela antessala do laboratório, nós entregamos o Pietro na mão da enfermeira e a porta se fechou e nós não vimos ele. E aí eu falei, não, é agora. Nossa. É agora que é a fé. Coração na mão. Coração na mão. E aí, ele entrou no procedimento e a gente, orando, mais o coração apertado, mas crendo no Senhor. E aí, daí a pouco, a médica chamou e falou, não, correu tudo bem, Pietro está bem, não precisou ser entubado. Né? Então, assim, a gente se alegra com o que Deus, mais uma vez, fez na vida dele. Graças a Deus. E aí, ele passou por isso sem nenhuma sequela, sem nenhum problema. Ele acordou, assim, um pouco agitado por causa do pós-cirúrgico. É tipo uma cirurgia, né? Anestesia geral. Acordou um pouco agitado, mas sem nenhuma sequela. E mais uma vitória que Deus nos deu através da vida do Pietro. Glória a Deus. Depois, e assim, hoje, Elvis? E hoje, como é que está o Pietro hoje? O quadro do Pietro hoje? O Pietro hoje eu posso dizer que ele está estável. O Pietro está estável. Estável, né? Quer dizer, ele ainda está num processo de investigação do que ele tem no pulmão, né? Mas o pulmão dele hoje, clinicamente falando, o pulmão dele funciona com 80% comprometido. Ele funciona, na verdade, com 20%. Eu falo que o Pietro é um milagre, porque com 20% ele deveria usar oxigênio em casa. E esse menino joga bola, corre, balanga, sobe em árvore, corre para lá, para cá. Perfeitamente. Os médicos não entendem como ele consegue respirar normal com 20% do pulmão. Mas ele consegue porque é Deus que põe o oxigênio no pulmão dele. Meu Deus. Os médicos não entendem, mas na verdade a gente entende. Porque Deus está usando ele para impactar a vida até dos médicos, de enfermeiros, de pessoas que estão ali no meio, né? Está sendo um testemunho vivo, né? Está sendo testemunho vivo. E abril do ano passado, 2021, nós passamos por uma outra grande prova, quando o Pietro teve Covid. Ele teve Covid? Ele teve Covid, com o pulmão já comprometido, o que os médicos mais temiam. O Pietro tem que ficar isolado. Falou, pai, você não pode trabalhar, você não pode sair de casa. Eu falei, como? Como que você vai tratar? Vamos crer no Senhor. E aí Pietro né, testou positivo
para o Covid. Foram 15 dias de prova. 15 dias de prova. Pietro, Covid lá em BH, na enfermaria. O pessoal, temos que internar eleito, né, nos hospitais parceiros, que ele da Serra. Aí ele foi transferido para o Vila da Serra. E ali foi onde Deus mostrou que ele tem um propósito na vida do Pietro. Como ele estava com testado positivo para o Covid e a doença cada dia mais agredia mais o pulmão dele, ele já estava no oxigênio e nós não poderia trocar, eu visitar ou ficar com ele. A Cleide teve que ficar com ele full time. Então ela passou tudo com ele. Só ela que podia ficar perto dele. Hã? Só ela que podia ter contato com ele. Só ela, porque ela já era considerada contaminada, né? Então não poderia por causa que estava sem perto. Ficar trocando, não poderia. E os médicos falaram, se o pai vier ficar, ele vai ficar até o fim. Não vai vir, vai sair. No entanto, que eu não pude visitar ele, eu via ele da janela, lá da rua. Via ele lá no alto, dava tchau e tal. E era assim, coração que eu via ele. Às vezes eu via ele sem ele me ver, porque ele ficava me chamando. E aí eu via, a mãe dele chegava na janela, mas não sabia que eu estava lá na rua, aí eu via ele assim e tal. Mas foi um momento, assim, muito difícil. Uma das maiores provas que nós passamos, né? Mas Deus estava lá com a gente. Teve um momento do pico da doença, do Covid, os médicos que já estão ele. E a equipe médica falava, precisa entubar. Uma parte dos médicos falava, mas não pode entubar. E assim, era no quarto, perto da Cleide, e eles ouvindo aquela decisão, né? Quer dizer, estava decidido, vamos arriscar, não vai, não vai. E falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos aguardar, isso era na madrugada, vamos aguardar mais 6 horas. Se ele não melhorar, 8 horas da manhã a gente vai iniciar o processo de intubação dele. E nesse momento, o Pietro já não falava mais, ele perdeu a fala. Pietro não movimentava mais, não movia os braços, não movia as pernas. E ali, a Cleide passou um momento ali, ela e Deus. Porque a gente já sentia que ele não ia voltar. Já viu que ele falou, cara, estava morrendo? Tá muito ruim, ele não vai voltar. E sério, você sentiu que estava morrendo? Ele já estava aos poucos, né? Não falava, não movimentava, só mexia os olhos. E aquele negócio, né? Entuba, não entuba, na alta, para ver se o pulmão... Eu me lembro que estava pedindo oração na igreja, disso eu estou me lembrando, me recordando. No que tem assim, Elvis. Meu Deus. E aí, cara, essa noite em casa, andando, orando, passei a noite em claro. Mas eu no tal que eram piscinas, né? E a Cleide estava lá e ela depois me relatou essas coisas. E aí ele não movimentava, não falava. E ela fez uma oração. Falou, Deus, ele é do Senhor. Se o Senhor levar, amém, o Senhor continua sendo Deus. Se o Senhor curar, se o Senhor for levar ele, pelo menos tira o Covid do corpo dele, porque eu quero fazer um sepultamento digno,
né? Porque estava tendo aquele processo no saco, que não tinha velório nem nada, né? E ela orou. Não, se for da vontade do Senhor recolher ele, que pelo menos eu quero despedir dele com, né, com uma certa honra, né? E aí, cara, a noite seguiu. Aí, quando foi de manhã, 8 horas da manhã, que os médicos vieram para decidir se ele seria entubado ou não, para a glória de Deus, esse menino estava sentado na cama comendo uma maçã. Oh, glória a Deus. Como se nada tivesse acontecido. Nada. A Glória a Deus, hein? Cleide, ela teve umas experiências, mais do que eu, com ela, com a doença do Pietro e Deus, cara, porque parece que é uma chave que vira. Aí ela fala assim, tá acontecendo. Ele começa a reagir assim, mas instantaneamente ele começa a reagir. E ele vai reagindo, Sério, ele vai como se reagindo, ele vai fosse uma reagindo. força, né? E o menino volta de novo. Como fosse uma força. Gosta muito do Hulk. E aí eu falo a força do Hulk aí. Mas na verdade a força é do Senhor, né? A força do Espírito Santo, né, cara? Então, assim, essa foi uma das grandes experiências, uma experiência impactante que nós passamos, né? Que Deus ainda continua nos mostrando que é soberano na nossa vida e na vida do Pietro. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilha. O Elbert, Deus é maravilhoso, né, cara? A Amém. gente fica sem palavras, né? Agora que vocês estão fazendo o mesmo curso que eu, né? Eu te indico, cara, fazer um livro, né? Um livro, um documentário, para que essa história, para que o milagre de Pietro, né, alcance outras famílias, né? Que nesse momento talvez tenha a mesma situação que você, mas talvez não tenha força para crer igual você e a Cleitinha creu. No Deus que pode reverter a situação, que pode fazer um milagre, né? Então eu te incentivo, cara, escreve um livro sobre o Pietro, né? Escreve um livro, faz um documentário, não sei, grava um vídeo, faz um documentário, para que esse milagre que pode agir, porque, né, ele ainda está em observação, não é isso? Você falou que tem que fazer Isso, exame. Ele já isso. está curado em nome de Jesus, Amém. né? Você vai ver esse milagre, enquanto ele estiver aqui, você vai vendo esse milagre. Mas é bom você espalhar isso. É bom você espalhar isso, cara, para que outras pessoas sejam alcançadas, né? Amém. E aí nós fizemos um Instagram dele. Fez? Fizemos. É o Pietro _ Abreu. Pede, o Cleidinha, tá aqui, escreve aí nos comentários, véio. O pessoal seguir ele aí. Vocês estão precisando de doação de sangue, Elbert, ou coisa assim? Não, a campanha que nós fizemos de doação de sangue, ela é porque a hemoglobulina, ela é feita de vírus vivo e precisa de sangue no banco de sangue, tá? Então, quer dizer, a gente fez aquela campanha para incentivar, para subir o nível de doação, o nível de doações de sangue, né? Porque eles usam a matéria-prima para fazer hemoglobina é o sangue. Eles pegam o sangue ali e extraem do sangue os vírus, as bactérias ali, a hemoglobina, que são as células de defesa, e coloca aquilo num recipiente aonde que ele vai tomar. Só que o processo é o seguinte, ele não é feito no Brasil, ele é feito nos Estados Unidos. Então eles mandam o sangue para lá, o pessoal do laboratório tira e cria a hemoglobina. Ó, complicado, hein? Mas é isso. Então, mas está assim, precisando de doação de sangue ainda. Sempre vai precisar, é só doar o sangue, né? Para manter lá no Hemominas, é isso? Dizendo? Isso. Não precisa ser especificamente para o Pietro. Olha aqui, quem chegou aqui. Cadê? Bota ele aí. Ah, o milagre! Ê, Pietro!
Tudo bem, Pietro? E ele tá lindo, hein, Elvis? Aí, ó. A outra aqui. Ei, Elza Lorenzo. Olha lá. O eu aqui. ei, Pietro. Dá um Bênção de joia pra ele. Dá Deus. um joia lá. Esse é um milagre seu, né? Esse é o milagre. Esse é o milagre. Ô, glória a Deus. Ô, Elvis, e assim, eu me emocionei muito com a sua história, né? Com sua vida de fé, com o seu milagre. Você sabe disso, que a gente sempre se emociona, a gente congrega na mesma igreja, a gente está sempre compartilhando esses seus milagres, mas eu achei importante trazer você aqui para você falar isso. Ah, mas só tem gente da família vendo, não importa. Às vezes, uma pessoa precisava ouvir o que você falou aqui hoje, uma pessoa precisava ser tocada por aquilo que você falou hoje. Então, eu queria que você, para terminar aqui o nosso bate-papo, que você deixasse uma reflexão, sim, uma oração, uma reflexão para essas pessoas que talvez estão passando pelo mesmo problema que você, né? Porque só você sabe como é que é passar por isso, né? Passar por essa situação, e talvez elas estão precisando de ouvir uma palavra aí. Eu queria que você fosse cheio do Espírito Santo agora, deixasse o final para encerrar aí, você falasse aí, deixasse uma reflexão, deixasse aí uma palavra de fé para essas pessoas que estão passando por esse mesmo período ou por uma questão parecida com as suas. Uhum. É, é, o, só queria deixar claro que a questão da hemoglobina que é um processo muito caro. Hoje, o Pietro ele não está usando a hemoglobina, né? Os médicos estão observando, é um outro milagre. O organismo dele começou a produzir um pouquinho de hemoglobina, mas está produzindo. Então, hoje ele não faz mais o uso da hemoglobina a cada 21 dias, né? É um outro milagre. Então, assim, Graças a ele não Deus. produzia, hoje o organismo dele produz, não é a quantidade suficiente, mas ele tem conseguido não adoecer tanto sem ter que fazer a reposição, tá? Glória a Deus. Mas o que eu queria deixar ouvindo, que pode não estar passando por um problema similar a esse, mas está passando por outro problema, qualquer tipo de problema, a gente, primeiramente, tem que crer no Senhor, a gente tem que, como eu diria, entregar, confessar as nossas fraquezas para Deus, porque e, e confessar a Ele que Ele é o soberano na nossa vida. Ele que é o rei, Ele que criou céus e terra em 6 dias. Então não tem nada que Ele não possa fazer, que Ele não possa mudar, né? Então, sim, essas pessoas que às vezes estão passando por algum problema, né, de enfermidade ou problema financeiro, creia no Senhor, né? E busque compartilhar com alguém que teve algumas, né, já passou por alguma coisa que possa te ajudar, que possa trazer uma palavra, né? O objetivo da gente fazer o Instagram do Pietro é justamente para trazer essa luz do que o Senhor fez nas nossas vidas, o que o Senhor está fazendo na vida do Pietro, né? Quando a gente começou o tratamento, ele tratava junto com crianças que tratava quimioterapia, fazia radioterapia. E ali, cara, eu vou falar com você que só faltava o pastor para iniciar o culto ali, porque todo mundo chegava lá com a Bíblia debaixo do braço. Oh, glória. E era uma benção, sabe? Assim, não pela doença, mas pela comunhão e pelo que a gente compartilhava Me ali. fortalecendo, né? Então, meu querido, essas pessoas que estão passando por enfermidade aí, né? O Senhor nos ouve, o Senhor está atento no que nós, né, estamos vivendo. A gente só precisa falar para Ele escutar
e nos confortar e nos ajudar a passar por esse momento difícil. Amém. Amém. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos orar então para nós encerrar? Primeiro, deixa eu fazer aqui. Vamos fazer um print aqui, ó. Nossa primeira live aqui junto, Sim. Vou fazer um print. Vou desativar os comentários aqui. Vou fazer o print primeiro aqui, tá? Aí, o meu foi. Faz aí? Quer fazer um aí? Não, pô, minha bateria tá quase acabando, eu vou deixar, depois tá. me passa. Então tá bom. Depois eu te passo, então. Vou deixar essa live salva, porque vai que tem mais pessoas que Deus quer tocar, né? Depois Isso. assista essa live aí. Elbert, brigadão. Deus abençoe sua vida. Tamo junto. Bora tocar o terror na terra. Amém. Bora ser general dessa geração, marcar a nossa geração. E que Deus continue abençoando você, sua família, sua casa, o Pietro, seus filhos. Amém? Amém, amém. Shalom, shalom. Obrigado pela sua disposição. Obrigado por compartilhar conosco essa bênção que o Senhor tem feito nas suas vidas aí, viu? Amém. Deus abençoe a sua Um abraço. família aí. Amém. Tamo junto. Fica com Deus, queridão. Tchau, tchau. Deixa eu ver aqui. Sua bateria, se não descarregar aí, você fala aí. Saiu. Gente, muito obrigado por vocês terem participado. Eu quero fazer isso aqui toda sexta-feira. Se você tem um milagre, se você quer compartilhar, vem para cá, vem compartilhar, vamos falar do amor de Deus, vamos exercer o reino de Deus aqui na terra. E isso aqui não é para a gente ter milhares de pessoas visualizando, não. O importante é tocar uma pessoa só, mas que venha tocar. Então, se você tem um milagre aí extraordinário que Deus fez na sua vida, compartilhe com a gente, me chama aqui, vamos marcar uma live toda segunda ou toda sexta. A gente vai estar aqui 8 horas da noite para falar do amor de Deus, o que ele tem feito na vida de outras pessoas e o que ele pode fazer na sua vida também. Então, muito obrigado. Deus abençoe cada um de vocês que ficaram até agora e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço para vocês.